aqueles recadinhos básicos. Eu faço transmissão da live em 2 plataformas diferentes. Então eu tenho aqui comigo 2 câmeras. Às vezes eu vou ficar de lado para alguém, para poder olhar para outra câmera e ficar de frente para outra plataforma, tá? Então não estranhem, é só porque eu tenho 2 câmeras aqui. Vocês que já estão aqui comigo, curtam a live, compartilham a live. Vai ser muito importante tanto para mim, para continuar divulgando o meu trabalho, quanto para as pessoas que precisam ouvir o que eu tenho para dizer. Porque eu fiquei uma semana sem fazer live, porque eu adoeci, afetou muito a minha garganta e as plataformas pararam de entregar o meu conteúdo. Então agora a gente precisa mostrar para as plataformas novamente que o meu conteúdo ele é relevante e porque tem pessoas que precisam ouvir o que eu tenho a dizer, principalmente na live de hoje. A live de hoje, ela vai tocar muito a construção do ser de vocês. E quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que nada funciona se você não estar bem com você mesmo. Então, se você procura um bom relacionamento, se você procura sucesso profissional, se você procura sucesso financeiro, você só vai conseguir a partir de você. Então você precisa estar bem com você mesma, você precisa estar inteira naquilo que você está fazendo. E se você chegou aqui agora e não sabe quem eu sou a Adriele Eloá, eu sou mentora sistêmica, consteladora familiar e o meu propósito aqui é transformar mulheres sobrecarregadas e invisíveis em mulheres reconhecidas, valorizadas, respeitadas e bem pagas. E hoje o tema ele vai ser muito profundo. É para despertar realmente cada uma de vocês. Você não se permite ser inteira. Aqui a gente vai ter que passar por várias camadas desse assunto, porque é um assunto mais complexo, é um assunto mais de dentro, sabe? Da essência. Não vai ter muita questão prática. Então, gente, senta. Senta, se prepara, porque hoje vai ser profundo. Quando a gente fala em você não se permite ser inteira, o que que eu quero dizer com isso? Que você aprendeu a se dividir. Em cada lugarzinho, em cada relação, em cada coisa que você está, você se divide. Porque você aprendeu que para ser amada, você precisa agir se doando. Então, no relacionamento, você se doa. Você aprendeu que para ser uma boa mãe, você precisa ser respeitada. Então você cobra os seus filhos. Você aprendeu que para ter valor no trabalho, para alcançar um sucesso, você precisa ser firme. Você precisa ser rígida, mostrar a tua potência ali naquele trabalho. Você aprendeu que para ser uma boa amiga, você precisa estar sempre sorridente, sempre alegre, não pode ter dia ruim. Então, cada um desses lugares que você ocupa, você é uma coisa. Só que, e quando você não está nessas funções? Quem é você? O que que acontece com você? É onde você se perde no seu próprio vazio, porque você começou a se dividir tanto, começou a agir sempre de uma certa forma em um relacionamento, sempre de uma outra forma no trabalho, numa terceira forma com os amigos, que nem você mais sabe quem você é. Então, lá no final da noite, você chora por alguma coisa que você nem sabe o que é. Você sente aquele vazio, aquela angústia. Às vezes nem chorar mais você consegue, porque você não tá entendendo o que está acontecendo com você. É porque, na verdade, você se dividiu tanto que quando chega em você com você mesma, você já não tem mais nada. Você pegou um pedacinho seu e colocou em cada lugar que você não tem mais nada para se dar. Mas a verdade é que você é a mulher que se doa, você é a mulher que é firme, que cobra, você é aquela mulher mais rígida, mais potente, você é aquela mulher alegre que tá bem, mas você também é uma mulher que precisa receber. Você também é uma mulher amorosa, você também é uma mulher que tá triste, que precisa de ajuda, você é aquela mulher que também gostaria de não precisar dar conta de tudo o tempo todo. Só que isso aqui você esconde. Você precisa ser sempre uma coisa específica em cada relacionamento que você esconde aquela parte onde ninguém te ensinou a fazer. O que que eu faço com isso? Ninguém te ensinou a lidar com essa sua parte.
Para você ser bom o bastante, você precisava sempre externalizar algo bom, sempre entregar algo bom. Só que você é uma totalidade, você também tem dias ruins, você também tem desafios, você também tem as suas dificuldades. E ninguém te ensinou o que você faz com isso. Então, no seu trabalho, você é uma mulher firme, é uma mulher potente, mas você também quer ajuda, você também quer poder sorrir, você também quer ser um pouco mais amável, e ninguém te ensinou que você pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu digo que você não se permite ser inteira, é porque você precisou se diminuir para caber em cada lugarzinho que você vai. Você precisou criar uma forma diferente de você para encaixar em cada dinâmica que você está. Aí, então, no seu relacionamento, você não pode usar um batom vermelho, você não pode rir alto, porque ele se incomoda. Aí, na sua família, você não pode falar das suas conquistas, porque a família se incomoda. Com os seus amigos, você não pode estar mais para baixo num dia ruim, porque você não é uma boa companhia. No seu trabalho, você não pode mostrar uma fragilidade, você não pode mostrar uma dificuldade, porque você perde o seu valor. E nisso você vai se perdendo de você mesma. E quando vê, nem você mais sabe o que você está precisando, nem você mais sabe o que é que está acontecendo com você. Você já reparou que em certos momentos, em certas questões, você quer alguma coisa, mas age totalmente contrário daquilo e depois fica se perguntando: meu Deus, por que que eu não consigo fazer isso? Isso geralmente acontece bastante em questões de relacionamento. Você quer muito terminar com essa pessoa porque o relacionamento não faz mais bem pra você e você nunca consegue. O que que acontece aqui? Seu corpo está desconectado da sua mente, a sua mente completamente desconectado do seu emocional. E cada um deles pede algo diferente para você. Aí você começa a ceder a cada um deles e quando vê você anda em círculo e não resolve nada. Colocando isso no exemplo do término do relacionamento, o que que acontece? O seu corpo, ele já não se sente mais à vontade com aquela pessoa, não tem mais vontade de tocar naquela pessoa, não tem vontade de ter relações com aquela pessoa, não tem mais vontade daquele carinho, sabe? Mas a sua mente, ela tá pensando no quê? Calma, a gente pode resolver. O que é que eu posso fazer? Ou seja, o teu corpo já não quer mais aquele contato. A tua mente já está procurando uma forma de resolver. O seu emocional, ele já está adoecido porque aquilo já não está mais fazendo bem. E aí você cada dia cede para um. Aí um dia você não quer mais aquela pessoa, aí no outro dia você está pensando em como você poderia melhorar esse relacionamento, aí no outro dia você está chorando horrores porque você está magoada, está triste, está dolorida, mas no outro dia você está feliz, você está bem. Por quê? Porque cada um deles está agindo separadamente. Mas existe um ponto-chave aqui. É a sua essência. É aquilo que está antes de tudo isso. Antes do seu corpo, antes da sua mente, antes do seu emocional. Porque nós somos uma camadinha. Cada parte nossa é uma camada da nossa construção. Então, o seu emocional, ele carrega um condicionamento. A sua mente carrega um outro condicionamento. O seu corpo, ele carrega um outro condicionamento. Mas tudo isso é governado pela sua essência. Se você for parar para pensar, você veio um serzinho que já estava ali moduladinho. Você estava ali modulado, você era para ser isso. Só que a sua experiência ao longo da infância te trouxe alguns traumas. Aí esse trauma acabou colocando uma casquinha em volta do seu ser, que escondeu quem você era, aquela tua essência. E aí o teu emocional, de tanto trauma, ele começou a modificar aquilo que você pensa. E aí os seus pensamentos começaram a direcionar você a partir dessas dores. Então, o que você age, da forma como você age é direcionado pela forma como você está pensando. Só que isso tudo não é a sua essência. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo.
Hoje, a minha voz, a minha comunicação é a minha principal fonte de trabalho. Eu preciso me comunicar bem para estar aqui com vocês, explicar as minhas ideias, atender as minhas clientes. Só que quando eu era criança, eu fui muito podada no falar. Fala menos, fala mais baixo. E o meu emocional, ele também me permite fazer o trabalho de excelência que eu faço, porque eu consigo me conectar profundamente com as minhas clientes e ali sim conseguir um direcionamento efetivo. Só que quando eu era criança, eu aprendi que eu era muito chorona. Aí o que que aconteceu? Essa minha essência sensível e comunicativa, ela foi suprimida e veio daí aquela camada onde me tornou mais quieta e onde eu evitava sentir e evitava demonstrar os meus sentimentos. E por muito tempo eu agia assim. Só que essa, na verdade, não era a Adriele. Foi o que as experiências da Adriele fizeram com ela. E eu precisei, então, entrar em camadas pós camada para chegar na minha essência e falar: nossa, mas na verdade eu amo falar. Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. E eu não tenho problemas em me conectar com outras pessoas, em falar sobre os sentimentos, em falar com as emoções. Então, conforme eu fui trabalhando essas camadas protetoras, eu fui entendendo quem eu realmente era, mas que eu precisei suprimir para caber em um determinado lugar. Depois que eu comecei a me tornar terapeuta, consteladora, que daí eu precisei fazer esse caminho, essa limpeza em mim para conseguir fazer o meu trabalho e desenvolver esse trabalho com outras pessoas, eu comecei a entender muita coisa, mas ainda assim estava me dividindo. Por quê? Eu comecei a entender que o meu lado emocional, ele não poderia estar vinculado ao meu lado racional. Então, se eu falasse das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas experiências, eu estava desvalorizando todos os meus diplomas. Se eu vou atender você aqui, eu vou atender na voz do meu diploma. Eu vou atender na voz da racionalidade, na voz científica. Mas muito do que eu sei, muito do que eu aplico, tem a minha experiência, tem a minha sensibilidade. Só que eu acreditava que eu desvalorizava o meu trabalho se eu colocasse essa partezinha minha ali. Quando, na verdade, o meu trabalho só é completo e eu só consigo conduzir essa mulher num desenvolvimento completo quando eu uno as duas coisas. Então, você hoje passa pela mesma coisa. Você tem a sua essência aí dentro, aquela chama, sabe? Aquilo que te move. Mas as tuas experiências ao longo da sua vida foi sufocando essa sua essência e foi criando algumas camadas protetoras. Então, o teu emocional, para não sofrer mais, ele cria uma camada onde esconde quem você realmente é e torna alguém diferente, alguém que vai proteger essa sua essência de algumas dores. Então, esse aqui é o seu condicionamento emocional. E aí, o seu emocional, ele vai criando pensamentos para que você comece a agir de determinadas maneiras. Então, a tua mente, ela acaba ficando viciada nesses condicionamentos. Por exemplo, uma mulher que sofreu muito no relacionamento. Qual é a forma dela de se proteger? Ela começa a criar na mente dela o pensamento de que todo homem é igual, que todo homem trai, que nenhum homem presta, que nenhum homem pensa em família. Então a mente dela está condicionada a um trauma. E aí, a partir desse condicionamento mental, é que ela começa a agir. E aí, o que que acontece? Ela traz mais para ela esse tipo de homem. Por quê? Primeiro de tudo, porque a mente dela está com um único foco. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele trabalha com informações.
E de onde vêm essas informações? A gente coloca essas informações lá. Não tem como esperar uma informação diferente, não tem como esperar um pensamento diferente se você não alimenta o seu cérebro com informações diferentes. Então, se você está todo o tempo falando que homem não presta, o seu cérebro está todo o tempo trabalhando na informação que nenhum homem presta. Então, você está sempre focada nessa informação. Segundo, se você age, fala, pensa e sente que nenhum homem presta, aquele homem que presta, ele vai passar por você e vai passar direto. Porque o homem que presta, ele não vai ficar tendo interesse numa mulher que fica o tempo todo falando que nenhum homem presta. Ele vai atrás de uma mulher que não tem esse tipo de pensamento. É a mesma coisa com você, mulher. Se você encontra um homem que está sempre falando que toda mulher é interesseira, que nenhuma mulher presta, que o lugar de mulher é na cozinha, você vai passar direto desse homem, não vai? Você não vai querer estar perto dele. Os homens funcionam igual. Então, o teu condicionamento vai ser sempre repelir os homens a partir de uma dor. Só que atrás dessa dor, talvez tenha uma mulher que queria um casamento, queria constituir uma família. E essa essência está sendo sufocada por conta de uma dor. E aí, essa essência, ela vai começar a te dividir. Porque assim, ó, nenhum homem presta. Esse é o teu condicionamento mental. Mas você ainda vai continuar procurando homens para se relacionar. Mesmo o teu cérebro entendendo que nenhum homem presta. Perceba que você começa a ficar incongruente com você mesma. E aí toda relação que você acaba se machucando é um reforço a mais que nenhum homem presta. Aí você acaba reforçando ainda mais aquele trauma e a tua essência continua ali procurando. Vamos ver se agora vai, vamos ver se agora vai. Vocês come... tá dando para entender, gente? Eu sei que é um assunto um pouco mais complexo. Eu até fiquei pensando, gente, que analogias eu posso trazer hoje para explicar isso? Porque eu sei que constantemente a gente acaba se deparando com esse tipo de confusão. Nossa, eu quero uma coisa, mas eu não faço aquilo. Eu tô sentindo uma coisa, mas o meu pensamento tá em outra. E isso deixa as pessoas muito confusas, né? É onde geralmente as pessoas não saem do lugar. Tem um determinado assunto da sua vida que você faz e não sai do lugar? É por isso. Então, pega esse determinado assunto da sua vida que você não sai do lugar e aplica nesse conceito que eu estou te trazendo. Você vai entender o porquê você não sai do lugar. Então, antes da gente continuar, eu preciso entender. Tá ficando claro, gente? Tá dando para entender o que eu tô passando para vocês? Ótimo. Então, assim, ó, você já entendeu que quanto mais separada você tá, mais difícil de entender. Porque se num relacionamento você é uma coisa, no trabalho você precisa ser outra, com os amigos você precisa ser outra, chega um momento que você já não sabe mais o que você precisa, o que você quer. Porque você precisa de algo para o relacionamento, mas você precisa de algo para sua vida profissional, você precisa de algo na sua maternidade, e por fim você acaba virando uma confusão. Por quê? Porque às vezes o que você precisa com você mesma, por exemplo, é o contrário do que você precisa naquele relacionamento. Gente, isso acontece muito, tá? Muito. Às vezes, o que a mulher precisa, por exemplo, é de um espaço para ela aprender a curar uma dependência emocional dela, por exemplo. Só que naquele relacionamento, o homem não permite que ela tenha esse espaço. Pode ser um homem muito ciumento, muito possessivo. Então, para ela manter aquele relacionamento, ela age de uma forma, mas com ela mesma, ela precisava de algo contrário. E aí fica naquela confusão. E o único jeito da mulher resolver essa divisão que ela fez com ela mesma, ela é olhando para dentro dela.
entendendo o que ela precisa lá naquela essência. Porque perceba, nesse exemplo da dependência emocional, se a mulher olhar simplesmente para a primeira camada, o que que ela precisa? O emocional dela vai gritar por atenção. Eu preciso de alguém que me mantenha presa, dependente. Só que a essência dela não é isso. A essência dela é uma outra coisa, mas lá na infância dela aconteceu um trauma tão grande que manteve ela dependente, que ela acredita que ela não é capaz, deixa ela insegura. Então percebam, para vocês terem de fato uma visão real de vocês e parar de se diminuir para caber em cada relação, em cada dinâmica, você precisa mergulhar dentro de você e entender o que que aquela essência, aquela coisa que vem de dentro de você, está pedindo que você faça. Porque as camadas mais superficiais, elas vão querer defender uma dor. Então, o que que eu costumo explicar para as minhas clientes? O seu emocional, ele vai querer defender uma dor, ele vai querer te proteger de uma dor. Então, ele vai pedir algo para que você se proteja dessa dor. O seu corpo, ele vai pedir alívio, porque quem me conhece sabe, a sobrecarga emocional para no corpo. A gente já fala um pouco mais sobre isso. Então, o seu corpo vai pedir alívio. A sua mente, ela vai querer proteger o ego. Então, ela vai criar coisas para que você esteja sempre protegida na mesmice. Porque no mesmo, o ego fica protegido. Então, cada parte sua vai querer defender algo. Só que a sua essência está lá atrás, soterrada por tudo isso. Quando, na verdade, o que você precisa mesmo é olhar para essa essência, porque ela é a raiz de tudo. É a construção do seu ser. É aquilo que eu falo bastante sobre a autoestima, que é a construção do seu ser. Para vocês entenderem melhor, um exemplo. Tem muitas mulheres que estão sobrecarregadas, elas estão exaustas. E o que que acontece com essas mulheres? Muitas vezes elas não conseguem deixar de fazer algumas coisas. Só que é justamente o deixar de fazer algumas coisas que deixaria ela mais leve, que ajudaria ela na sobrecarga. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela vivia numa sobrecarga assim pesadíssima. Ela tem 4 filhos, estudante de medicina, estava na parte ai, de residência, então cuidava da casa. Um dos filhos tinha síndrome de Down, então precisa de um cuidado a mais. E aí ela precisava organizar tudo isso. E a exaustão dela era tão grande que às vezes pegava no corpo dela. Então tinha crise de enxaqueca, dores no corpo, insônia, enfim. Então tinha algumas tarefas que ela precisava delegar para que ela saísse um pouco dessa sobrecarga. Só que ela não conseguia delegar, porque ela precisava do controle. Quando ela faz, ela tem aquela falsa sensação de controle, de poder sobre tudo. Então, se eu faço, eu tenho certeza que vai sair exatamente do meu jeito. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Emocionalmente falando, ela pediu o quê? Deixa que eu faço. Porque em algum momento da infância dela, ela entendeu que ela precisava ter o controle de tudo, para ela ficar em paz, para que as coisas não machucassem ela, enfim, várias razões. Mas o emocional dela pedia esse controle. O mental dela estava sobrecarregado e o mental dela gritava por ajuda. O corpo dela buscava alívio porque ela precisava descansar. Só que daí ela descansava quando deitava. O corpo descansava. Mas a mente não parava, porque a mente estava gritando por socorro, porque o emocional fazia ela querer controlar tudo. Então, toda vez que ela cedia para um desses pequenos pedaços dela, ou em outro lugar explodia. Então, por muito tempo, ela conseguiu delegar, por exemplo, algumas tarefas. Mas chegou um momento que o emocional dela se sentiu tão fora do controle das coisas, das pessoas,
que tomou de volta todas essas tarefas. Por quê? Porque era o emocional tentando proteger ela da dor, da falta do controle. E aonde é que está a solução disso tudo? Lá na essência dela. Quem ela era antes desse trauma que fez ela querer ter controle de tudo, que levou ela numa sobrecarga mental e que o corpo dela está pedindo alívio. O que aconteceu com essa essência? Porque o que ela precisa é encontrar essa essência aqui. Porque é através dessa essência que ela vai deixar o emocional dela em paz. O emocional dela em paz, sem controle de tudo, vai ajudar a mente dela a sair da sobrecarga. A partir do momento que o emocional fica em paz, a mente não está em sobrecarga, o corpo já não reflete mais isso. Gente, tá fazendo sentido isso para vocês? Eu sei que é um tema mais complexo, mas eu precisava vir falar isso para vocês hoje, sem falta, e provavelmente a gente vai ter que falar um pouco mais sobre isso, porque a gente precisa destrinchar muito a respeito disso. Mas eu preciso entender, tá fazendo sentido para vocês? Que daí eu continuo. Ótimo. Então, assim, ó, quando eu começo a explicar sobre isso, eu trago muito essa questão das camadas. Por quê? Porque assim você tem uma noção um pouco mais palpável de como é o funcionamento. E o ser humano, ele tende a fazer essa divisão, que é onde a gente começou a live de hoje, né? Eu comecei explicando para vocês que no relacionamento você é uma coisa, aí no trabalho você é outra, com os filhos você é outra coisa, com os amigos você é outra coisa. Então, o hábito do ser humano é se dividir. E quando chega em si mesmo, também se divide. Então, as pessoas não dão muita importância para o emocional, não dão muita importância para o mental e focam só no corpo. Aí cuida do corpo, cuida da alimentação, faz exercício físico, etc, 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 etc. Só que o corpo externo é a última camada, é o que eu chamo de última camada da construção do seu ser. Porque é ele quem reflete tudo que você carrega dentro de você. Então, se chegou na sua parte externa, é porque a parte interna já está apodrecida. Então, se você adoeceu, se o corpo adoeceu, se você sente muitas dores, é porque o seu emocional já adoeceu antes e você não percebeu. É porque o seu mental já adoeceu antes e você não percebeu. É porque essas dores já são internas e você não percebeu. Aí vai chegando no corpo. Quando eu trabalho com o adoecimento, eu aplico muito a epigenética e a psicossomática. E quando a gente fala do adoecimento, a gente fala das etapas do adoecimento. E o adoecimento orgânico, ele é a última etapa do adoecimento. Porque pela psicossomática, toda doença é um trauma infantil não curado. Então, se o seu corpo já adoeceu, é porque sua mente já adoeceu antes. Se a sua mente adoeceu, porque o seu emocional já está adoecido. Existe um trauma ali. Então, quando eu falo que você não se permite ser inteira, é porque você também divide o próprio corpo. Você sente dores constantes de cabeça, você sente dores constantes nas costas e tá sempre tomando remédio, tomando remédio, tomando remédio. Mas o que é que está causando essas dores de cabeça? O que é que está causando essas dores nas costas? Será que não é a sobrecarga do dia a dia que você está carregando? Será que não é excesso de pensamentos que você está tendo durante o dia? E se a gente olha lá para trás ainda, por que é que você carrega tanto peso no dia a dia? Tanta sobrecarga? Por que é que você tenta dar conta de tudo o tempo todo? Isso é teu emocional. É o trauma emocional que você está carregando. Se você tem diversos pensamentos ao longo do dia, a sua cabeça não aquieta, é o seu emocional já afetando a sua mente, porque em algum momento você precisou aprender
a fugir da dor criando vários cenários na sua cabeça. Então, a divisão que você faz em si mesma também é dessa maneira. Não é só eu preciso ser alguém no relacionamento, alguém no trabalho, alguém com os meus filhos, alguém com as minhas amizades, por fim não sei mais quem eu sou. Você também faz essa divisão com você mesma. E por isso fica tão difícil de entender quem é você em essência. Porque lembra, a sua essência é aquilo que é aquela chama de dentro de você. Só que em algum momento da sua infância, as suas experiências foram moldando alguns traumas, algumas experiências e foi criando algumas camadas ao redor dessa essência. Então, talvez, usando essa minha cliente de exemplo que eu estava contando para vocês, ela tinha já uma essência de ser mais livre, de ser mais leve, mas em algum momento da infância dela, alguma experiência trouxe para ela que se ela tomasse conta de tudo, ela não sofria, ela não teria uma dor, as coisas seriam mais fáceis. Então, criou essa camada emocional de controle. Se eu controlar tudo e todos, eu não vou sofrer. Talvez alguma violência, algum abuso na infância. Eu não posso abrir, né, que cada caso das minhas clientes, mas vão pensando em vocês. A partir do momento que essa camada emocional de controle começou a se fortalecer dentro dela, começou a condicionar a mente dela a estar sempre pensando em soluções de alguma coisa, sempre pegando demanda para ela fazer, sempre pensando em problema, como ajudar, como resolver, e o corpo depois padece, porque ele fica exausto. Então, perceba, é uma etapa. Cada camada sua vai deixando um registro. E depois, na divisão que você fez de si mesmo, você se perde. Porque, ainda usando essa minha cliente de exemplo, ela vinha para a sessão exausta, dizendo que não aguentava mais dar conta de tudo o tempo todo. A gente resolvia isso. Depois ela vinha um tempo depois, chorando porque nada estava dando certo, porque nada, não fazem nada direito, porque tinha que ser sempre do jeito dela. Por quê? Porque essa que era a camada emocional delas gritando por controle. E perceba, se ela atende o mental, onde ela delega todas as funções, o emocional sofre, porque o emocional precisa do controle. Se ela atende o emocional que precisa do controle, o mental sofre e depois pega no corpo dela. Então, se você ficar só tentando dar separadamente o que cada parte sua pede, você vai e volta no mesmo lugar. É por isso que tem essa sensação de que você tá andando em círculos em algumas questões da sua vida. Você não avança. Eu costumo dizer que as minhas clientes arranjam 1000 formas diferentes de fazer a mesma coisa. Porque elas estão sempre fazendo alguma coisa, mas é sempre a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Então não sai do lugar. Porque a única forma de você resolver essa questão, a única forma da minha cliente resolver essa questão é olhando lá na essência dela. O que a essência dela estava precisando? O que a essência dela diz? Ela é controladora? Ela é mais livre, mais solta? Quem ela é, na verdade, antes de todas as experiências que moldaram ela? Então, o exercício que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte: primeiro pensem qual é a questão na vida de vocês que vocês querem andar, querem evoluir, ou já perceberam que não muda, não importa o que você faça, não muda. Tenha isso em mente. Agora comece a destrinchar em camadas. Então, como o seu corpo reage a isso? Você está sentindo dores frequentes? Você adoece com facilidade? Como é que é? Você nega exercício físico? Você nega uma boa alimentação? Você nega um cuidado na sua aparência? Isso tudo é o reflexo externo, é o que eu falo de corpo físico. Agora, depois, vai para a mente. O que a sua mente diz a respeito disso?
O que a sua mente pensa a respeito desse assunto? Quais são os comandos que a sua mente dá a respeito desse assunto? Depois disso, vai um pouquinho para trás, olhe para o lado emocional. O que o seu emocional sente a respeito disso? Como o seu emocional está se sentindo a respeito disso? Quando você consegue trazer isso mais materializado através desse exercício, é onde você vai conseguir uma conexão maior com você mesmo, não com os condicionamentos do seu corpo, da sua mente, do seu emocional. E é onde você pode se perguntar, tá, mas o que eu realmente quero sobre isso? Eu tenho uma cliente que ela, o ano passado ainda, ela estava muito na busca do sucesso profissional. O projeto Mulher de Sucesso é sobre isso, né? A maioria das pessoas chegam pelo sucesso profissional, mas na verdade a gente precisa trabalhar o quê? Corpo, mente, emocional, sistêmico, tudo isso que eu tô explicando aqui para vocês, só que lá é na prática, né? E aí, a primeira coisa que a gente trabalha é, tá, beleza, você quer o teu sucesso profissional. O que que é sucesso para você? Ah, então, sucesso para mim é salto fino, roupa social, reunião o dia inteiro, me sentindo importante na sala de reunião. E a gente começou a trabalhar um pouco mais sobre isso. E aí eu já tinha entendido que alguma coisa ali estava incongruente, não estava batendo. Aí chegou o momento que eu comecei, tá, agora a gente vai falar de verdade. Eu quero saber de você, o que é sucesso para você, e não o condicionamento mental que você tem sobre sucesso. E aí, ali no trabalho, ela começou a se abrir um pouco mais. E ela falou: Poxa, na verdade, isso para mim não é sucesso. Eu fujo disso. Por quê? Porque ela estava em dúvida entre aceitar ou não um emprego. O emprego que ela recebeu colocaria ela nesse patamar. A proposta de emprego colocaria ela nesse patamar. Sala fechada, reunião, se sentindo importante. Só que ela estava em dúvida se ela aceitava ou não. E aí ela começou a entrar em parafuso, porque era o que ela queria, mas ao mesmo tempo ela não queria. Ela queria, mas não conseguia decidir, e ela queria, mas não queria, e aí ela estava enlouquecida com isso. Por quê? Porque era um condicionamento mental dela. A essência dela gritava por outra coisa, que é o que a gente descobriu lá na sessão. E ela começou a falar: na verdade, eu não quero estar numa sala fechada. Me deixa até agoniada passar o dia inteiro numa sala fechada. O que eu quero mesmo para mim é poder trabalhar ao ar livre. É não precisar ter que ficar o tempo todo trancada numa sala fechada. É ter disponibilidade de horário, eu criar o meu próprio horário, sabe? E essa vaga de emprego, ela não me disponibiliza nada disso. Então perceba, racionalmente falando, mentalmente falando, aquilo era o sucesso para ela. Era isso que ela queria. Aí, quando chegou aquilo que ela queria, ela não conseguia acessar, ela não conseguia aceitar, ela não tomava a decisão que levava ela para aquilo. Por quê? Porque, na verdade, a essência dela gritava por outra coisa. Só que enquanto você ficar preso no seu mental, no seu emocional, na dor do seu emocional, você fica preso aos condicionamentos e não aquilo que você é de verdade. Eu costumo dizer que você fica preso naquilo que fizeram de você e não de quem você é, na verdade. Então, quando você começa a destrinchar camadas por camadas, principalmente usando uma área da sua vida que você já está tentando mudar e não consegue mudar, você vai começar a entender aonde é que está a real solução. Porque a sua mente vai procurar uma solução para resolver a dor da sua mente. O seu corpo vai procurar uma solução para resolver a dor do seu corpo. O emocional vai procurar uma dor para resolver o seu emocional, de formas desconexas. Aí, se você resolve um, prejudica o outro. E aí você fica todo perdido. Quando você olha para a sua essência, que é quem você realmente é, aquilo que você realmente precisa, aquilo que você realmente gostaria, é onde você consegue entregar aquilo para você mesma.
Aí vai chegar no momento da sua vida que você se conectou tanto com a sua essência que você não vai mais conseguir se diminuir para caber em dinâmica nenhuma. Você não vai mais conseguir se dividir para ser boa no relacionamento e para ser boa como mãe e para ser boa como profissional. Por quê? Quem está aqui comigo, quem trabalha comigo, sabe que quando eu falo no projeto Mulher de Sucesso, eu não estou falando apenas do sucesso profissional, do sucesso financeiro. Porque o sucesso não é um lugar que você chega, não é algo que você alcança, é a mulher que você se torna. Ou seja, na sua completude, você se tornou o sucesso. Então, tudo aquilo que você vai fazer a partir de você será um sucesso. Então, você não vai mais precisar se dividir. Você não vai precisar mais ser menos inferior no seu relacionamento para que ele te aceite, para que ela te aceite. Você não vai precisar mais diminuir a sua felicidade, as suas conquistas da sua família para que eles não te rejeitem. Você não vai precisar mais se diminuir ou ser forte demais, ou ser, sei lá, alguém totalmente diferente de você no seu trabalho para provar o seu valor, para você ser bem visto, bem recebido, porque você entendeu a sua totalidade. Você não está mais preso, você não é mais refém das suas dores mentais, das suas dores emocionais, das suas dores físicas. Você está liberto. É o que eu chamo de uma alma livre. Você se torna um espírito livre. Você se sente livre nisso tudo que você está fazendo, porque você entende que você é você. Você não é mais condicionamentos. Porque os nossos condicionamentos, eles nos mantêm refém daquilo que alimenta o nosso condicionamento. Então perceba, uma pessoa dependente emocional, o condicionamento dela é estar sempre envolvida em dinâmicas que alimentam a dependência emocional dela. Ela não tem clareza de que se ela sair da dinâmica de dependência emocional, ela tem condições de melhorar e não continuar sendo dependente emocional. Então, o condicionamento dela vai sempre levar ela para uma dinâmica de dependência emocional. Quando que isso se torna uma solução real? Quando ela olha lá para dentro dela, além daquela dor que tornou ela dependente emocional e resgata a essência dela. A essência dela é ficar presa num lugar onde ela não é valorizada, não é respeitada, onde ela precisa cobrar atenção, mas porque aquilo está dando para ela o mínimo necessário para alimentar o condicionamento de dependência dela. Eu sei, gente, que pode parecer confuso e pode parecer doloroso ouvir o que eu estou falando aqui para vocês, mas é o condicionamento de vocês de querer fugir da própria dor. O ser humano, ele quer fugir da própria dor, e é por isso que a gente vai criando essas camadas. Então, a sua mente cria uma camada para proteger o seu ego. O seu emocional cria uma camada para proteger a dor da sua criança. Quando a gente fala do corpo físico, você já percebeu que se você ficar o tempo todo machucando o mesmo lugar, cria-se uma camada mais grossa naquele lugar também? Então, é um condicionamento humano querer fugir da dor. Entretanto, a única forma de você sair definitivamente da dor é cutucando essa dor. Eu falo para as minhas clientes no primeiro atendimento: olha, vai ter coisas que eu vou falar para você que você pode ficar com raiva, vai querer me xingar, tá tudo bem, pode xingar, pode ficar com raiva. Só não leva pro pessoal, porque aqui você não vai ser julgada, aqui você vai ser tratada com muito amor, com muito respeito, só que eu vou precisar cutucar a sua ferida. Porque cutucando a sua ferida, a gente cura de dentro para fora. E aí dói agora para não doer nunca mais. Mas nós seres humanos, que eu ainda tenho as minhas dores também, né? A gente sempre busca evitar as dores. Só que é cutucando a dor que a gente consegue trazer uma cura. Porque é aí que a gente para de ceder aos condicionamentos, acessar a nossa essência e trazer da nossa essência aquilo. Porque perceba, gente,
Se a gente trouxer a nossa essência para fora, é ela quem vai conseguir trazer a cura daquela dor que a gente está precisando. Quando a gente fala em cura da criança interior, eu sei que isso ficou de um jeito muito místico, muitas pessoas começaram a transformar isso num circo, enfim. Mas a cura da criança interior é sobre isso, porque tudo que você vive hoje, todos os teus condicionamentos que te levam aos desafios que você tem hoje, foi porque a sua criança experienciou algo lá atrás que doeu. E aí ela precisou criar camadas protetoras. Então, quando a gente fala da cura da criança interior, é você olhar lá para sua infância e entender o que ela sofreu. Você cura aquilo que aconteceu lá atrás. É você trazendo a sua essência novamente, porque antes dessa criança ser tão traumatizada e criar essas camadas, ela era alguma coisa. Então, a cura da criança interior nada mais é do que você trazer a sua essência novamente, e é ela quem vai curar essas dores. Porque você era alguma coisa contrária disso, antes de ficar tão traumatizado. Então, gente, façam esse exercício que eu passei para vocês, porque vai ajudar vocês a terem um norte. Mas assim, é uma questão muito complexa. Não esperem que do dia para o outro vai fazer milagre. Se possível, procurem um acompanhamento, porque, de novo, cada um de nós tem um condicionamento. Se você já está condicionado a sentir, pensar e agir da mesma forma, como você acha que você sozinho vai conseguir uma nova forma de sentir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir? É por isso que existem profissionais que ajudam nisso. Então, assim, ó, assistam a live novamente, porque eu sei que é um assunto complexo. Faça os exercícios quantas vezes forem necessários, mas se em algum momento vocês precisarem, de fato, andar um pouco mais, porque quando eu falo precisar, é porque muitos de vocês estão num condicionamento onde a dor é boa. Ainda não estou tão desconfortável assim no lugar onde eu estou. É o processo de cada um. Então, quando chegar no seu momento de precisar sair da onde você está, procure um acompanhamento. Inclusive, tive uma ideia agora. Ambas as plataformas que estão me acompanhando aqui. Terminando a live, vai no meu direct e envia a palavra essência, que eu vou disponibilizar 3 atendimentos sem custo de virada sistêmica, onde a gente vai desbloquear essa parte que está travando você. Então, ao invés de você fazer essa parte sozinha, eu te ajudo nessas questões. Então, terminando a live, vai no meu direct e envia a palavra essência, que a gente agenda sem custo essa sessão de desbloqueio para vocês. Então, assim, gente, é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu sei que é um assunto complexo, mas se vocês buscam pela solução, a solução tá aqui. Não vai ser fácil, não vai ser simples, vai ser doloroso, sim, tudo isso, mas a solução tá aqui, gente. Então, honrem vocês, honrem o tempo de vocês, porque vocês estão aqui me ouvindo há 53 minutos. Então, honrem esse tempo de vocês e façam exercício. De nada adianta passar quase 1 hora aqui me ouvindo e vocês não honrarem esse tempo de vocês fazendo o exercício. A informação que fica na cabeça de vocês vai virar só lixo depois, só acúmulo de informação. Então, coloquem em prática, sejam vocês a primeira pessoa a se amar, a se valorizar. E honrando o tempo de vocês é uma forma de vocês se amarem, uma forma de vocês se valorizarem. E me chama lá no direct, que eu vou ter 3 vagas de desbloqueio sistêmico sem custo pra gente trabalhar nisso juntos. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês, um bom restinho de semana. Amanhã a gente tá de volta, 12h45, então até a próxima.